Silvio Navarro, muito boa noite, também quero te ouvir, mas antes eu vou pedir para a produção exibir na tela um mapa dessa região onde ocorreu o ataque do grupo extremista Hamas. Então, tá aí, a gente está vendo na tela, só para a gente contextualizar, nessa região da faixa de Gaza, então tem cerca aí de 41 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura, uma população aí de 2 milhões e 100 mil habitantes, né? 100 mil pessoas vivem nessa região da faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas, uma região que tem uma das densidades populacionais mais altas do mundo. E foi, então, a região onde ocorreu esse ataque bárbaro. E agora eu queria puxar também sobre essa questão dos reféns, né? O grupo Hamas, então, existe uma também divergência em relação aos números, não sabe se são 100 ou 150 reféns. E o grupo ameaça, então, exterminar, matar um refém por dia, caso Israel continue, né, siga com os planos de atacar a região da faixa de Gaza. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana, meu amigo Paulo Eduardo Martins, mestre Augusto. Boa noite para quem começa a semana conosco. Vou pegar o fio da onde a Ana parou. De fato, também não sou especialista no assunto. Aliás, aqui a maioria não é, né? Na imprensa brasileira também a maioria não é. Mas não se trata, não é necessário ser especialista, porque essa é uma situação onde não existe mas. Não existe atenuante para o que aconteceu. Foi uma barbárie. Selvagens entraram e assassinaram pessoas em massa. Mulheres, jovens foram estupradas. Crianças foram levadas. Eu li agora há pouco, anotei até aqui o nome no New York Times. Yoni Asher, ele relata como a esposa dele e os 2 filhos de 5 e 3 anos foram sequestrados. E agora, o que esse grupo terrorista é indefensável e difícil até de compreender. Por quê? Qual é a dificuldade da mídia brasileira em usar o termo terrorista? Tiveram tanta facilidade, por exemplo, para empregar o termo terrorista no dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro. Qual é a dificuldade em chamar este grupo de terrorista? Porque se trata de Israel e da causa palestina, então há uma mistura política e a gente sabe que a esquerda, principalmente o PT, tem ali todo o seu laço com a questão palestina. Não, podemos discutir, como foi dito aqui, com muita honestidade a causa palestina, mas não é disso que se trata. Isso é um caso onde não existe mas. É preciso condenar o Hamas. Aliás, é preciso que o Hamas seja arriscado, até pelo bem da causa palestina. Portanto, esse grupo agora ameaça executar a cada resposta de Israel, porque a guerra continua e acredito que haverá uma escalada. Isso não vai parar. O Netanyahu acabou de dizer, conforme a gente mostrou aqui, que a resposta será sem precedentes. E a gente espera que de fato ocorra assim, para que o mundo compreenda que não há espaço para esse tipo de terrorismo. Então, eles vão executar pessoas que foram sequestradas, civis. Isso é barbárie. Isso precisa ser repudiado. E finalizo repetindo mais uma vez que não existe mas. Quem estiver passando pano para esse tipo de situação é cúmplice de assassinato. Vamos falar com todas as letras, independentemente do veículo, se nas redes sociais, do partido, não tem coloração aqui. Vamos deixar isso muito claro. Augusto Nunes, muito boa noite. Todos aqui os comentaristas do US Sem Filtro já fizeram a devida ressalva, né? Não somos especialistas em Oriente Médio, mas você trouxe aqui uma publicação agora na rede social X, o antigo Twitter, que eu acho sintetiza muito bem o que está acontecendo. Peço licença para ler aqui antes do seu comentário. Vamos lá. Não sei se a gente consegue exibir na tela, mas eu vou lendo por aqui por enquanto. Tá aí. Apoiar a criação de um Estado palestino que aceite a convivência pacífica com Israel é um direito reconhecido por qualquer democrata genuíno. Apoiar os terroristas do Hamas, como fazem esquerdistas brasileiros, é coisa de assassino que não só participa pessoalmente de matanças, porque a covardia vocacional consegue ser maior que o ódio. Eu acho que é só Muito boa noite. Resumo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio Navarro, grande Paulo.
minha querida parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Jornalista deve ser bem informado, não precisa ser especialista. Eu não acredito em especialista, não é necessário. Especialista é uma pessoa que se concentra mais naquele assunto. Porque o jornalismo é o bom senso, é você ver, você contar a verdade. Agora, aí a verdade ela é escancarada. É escancarada. Se isso acontecesse com grupos humanos, que você não pudesse associar a qualquer organização política, digamos assim, né? Um grupo de pessoas ataca, entra no país, sequestra famílias, mata civis, tá? Você fala, bom, os loucos são aqueles. Você divide entre a sensatez e a insensatez, é para ser brando. Eu não conheço profundamente a região, mas eu já vivi o suficiente para acompanhar praticamente todas as guerras e para me informar sobre a primeira guerra que ocorreu em 1947, ela começou no dia da criação de Israel e, por consequência, seria criado o Estado palestino, já lá, e os árabes, mais que os palestinos, os árabes, porque os palestinos frequentemente são manipulados por governantes árabes, isso ao longo da história. Eles declararam a guerra pela primeira vez e todas as guerras foram iniciadas pelos árabes. Israel jamais começou uma guerra, ele reage, e reage com vigor, e o Israel aceitava a divisão do território. Ali, quem não aceitava eram os árabes. Eles usavam já a expressão que os iranianos repetem, era preciso jogar Israel no mar. No mar. Esse é o lema, era o lema deles. Pois bem, aí eu fui vendo as guerras. Essa guerra tem o conflito, como é bom lembrar aqui, esse conflito, só o Lula acha que é parecido, ele disse isso, parecido com qualquer paisagem brasileira que reúne o que o Lula chama de turcos e judeus. Ele disse, na primeira viagem à região, que no Brasil, na 25 de março, convivem tão bem os judeus e os turcos, ele chama, a simplificação. Por que isso não acontece lá? Ele não faz a menor ideia, que tem razões, origens seculares. Esse conflito é difícil explicar isso em poucas palavras, agora dá para ver também com muita clareza os motivos recentes. Em primeiro lugar, vamos dizer que é terrorista. O Hamas é terrorista. Israel é o único país democrático da região, o único cujos governantes são eleitos. É uma democracia. Os outros não têm. Não tem. Não tem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ali. Então, esse foi o dia da infâmia. Não o que enxerga a cabecinha indigente da Rosa Weber, né? E os outros por oportunismo. O golpe de 8 de janeiro, isso sim é uma coisa infame. Isso sim, eles sequestraram crianças, civis, mataram, traíram. E me espantou a constatação que, ao contrário das outras guerras, desta vez, o desempenho do serviço de inteligência israelense e o próprio comportamento dos chefes militares mostra uma incompetência que me espanta. Verdade. Espanta, mas ela também tem explicação, desculpa eu me estender um pouco mais. Quando começava uma guerra, imediatamente ficava evidente a competência do soldado judeu que, avaliado por critérios militares, só é menor a competência dele que a dos fuzileiros navais americanos, né? Nem me refiro à elite
dos fuzileiros. Não, os fuzileiros que desembarcam na frente, na Segunda Guerra, por exemplo, os marines, esses são soldados. O soldado judeu é assim, eles mostraram ao longo da história que eles são capazes de fazer. Em matéria de inteligência, serviço de inteligência, o Mossad, é um serviço de inteligência lendário, famoso. Eles conseguiram, quando houve aquele sequestro de um avião que pousou lá na terra do Idi Amin, o Uganda, ele era o ditador e o avião pousou lá, sequestrado, só com passageiros judeus, e o Idi Amin começou a chantagear, né, Israel. Então, eles conseguiram, voando com aviões complicados ali, quase que ao nível do mar. Os radares não detectaram. Eles desembarcaram e levaram de volta para Israel todos, com exceção de uma mulher que tinha ficado doente e estava no hospital. Só ela não voltou. Os judeus, os moradores de Israel, eles agem ao contrário dos jornalistas judeus de origem judaica e que estão aqui no Brasil. Eles aprenderam com o Holocausto. Os palestinos radicais, essas organizações aí, como o Irã, que participou da preparação disso, diretamente da execução, o Irã disse que o Holocausto não existiu. E, no entanto, há jornalistas apoiando aqui o Hamas, até por omissão. Para não me estender demais, depois eu volto a alguns assuntos, eu queria deixar claro o seguinte: a esquerda brasileira não consegue entender nada disso porque ela é estúpida, ela não se informa sobre a história, mas ela se alinha automaticamente quando há qualquer conflito com o lado pior, com o lado ruim. Eles estão agora criticando o governo do Netanyahu. Eu também não gosto dele, eu acho que ele também é diretamente responsável por essa falha do Serviço de Segurança e dos militares. Esse plano foi preparado por meses, imagine que não houve de reunião. Não detectaram nada, né? Ele foi decidido na segunda-feira, o dia do ataque, e eles foram surpreendidos por isso. E agora, isso acontece por quê também? Porque houve agora o ataque para impedir o entendimento entre Israel e a Arábia Saudita, que é iminente. Eles têm que impedir isso aí. Então fizeram agora. E o Irã está metido nisso, né? E os caras nem tocam no assunto. O Irã, repito, diz que o Holocausto não existiu. Um judeu que aceita isso, né, é um cara que realmente, não é que não tem caráter, né, não tem nada, é um animal. É um animal. E para complicar a situação, a Israel estava concentrada na discussão de problemas internos. O governo vai muito mal e o próprio Netanyahu estava mais preocupado em sobreviver do que em ficar apurando coisas. Então pegaram o Israel de surpresa, o que nunca aconteceu. É isso que eu acho que é bom que todos saibam, para que a gente não fale besteira, né? E mais, eles fazem ataques numa área que é minúscula e tem é super povoada. A densidade demográfica é apavorante. Não há como atacar por terra sem matar civis. E eles fizeram isso deliberadamente e jogaram mísseis sobre Tel Aviv. E qualquer reação de Israel é coisa do bandido. Israel é tratado como bandido, como faziam os alemães nazistas.